Se você está tentando emagrecer e não está conseguindo, vem cá que eu vou te apresentar 12 erros do emagrecimento. Meu nome é Daniela Dalpozo, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a terem um relacionamento mais saudável consigo mesmas através da alimentação. Bom, se você está tentando emagrecer e não está conseguindo, eu quero te apresentar 12 erros muito comuns, que são praticamente os pontos cegos que as pessoas não visualizam no emagrecimento, mas que quando tu, caiu a ficha, faz toda a diferença, tá? Primeiro deles, extremamente importante, primeiro erro, não fazer exercício físico. Sei lá, uma vez por semana. Tudo bem, melhor do que ficar no sofá, né? Mas o exercício físico, ele precisa ser constante. Tem gente que vai pra academia 2 semanas e 2 semanas não vai. Não tem como, né? O exercício físico você precisa ser constante, tá? Então faça exercício físico, seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, sei lá quantas vezes. Mas faça exercício físico, inclua isso como um hábito na sua vida. Outro ponto muito importante que algumas pessoas erram no emagrecimento e acham que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Água. A falta de água prejudica uma série de processos metabólicos no teu corpo. Você precisa beber água. A água é tipo uma técnica milenar lá de 200 anos antes de Cristo, né? Faz parte da nossa vida. Assim como é uma necessidade como comer, como ir ao banheiro, como dormir, como respirar, como qualquer coisa, tá? Então é uma necessidade fisiológica. A gente precisa beber água. Nosso terceiro ponto, e que algumas pessoas esquecem muito frequente, que é a questão postura. E me incluo aqui também, tá, galera? Tá bom. Quando eu era pequenininha, eu fugia das aulas de balé. Eu odiava balé, eu não tinha paciência pro balé, né? Eu sempre fui de esportes mais agressivos, eu sempre gostei muito de coisas com bola, enfim, eu tava sempre com os meninos, né? E eu achava muito delicado o balé. Porém, hoje eu sofro com isso, né? Então, se vocês repararem, eu tenho os ombros até um pouquinho mais pra frente. E se você também é assim, às vezes senta na cadeira, tudo errado, meio assim, né? Então o quê? A barriga, ela vai pra frente, mas se você assumir uma postura bonitinha, a barriga até fica mais pra dentro e parece que você emagreceu. Então a postura faz toda a diferença também, fora que aqui daí melhora a tua respiração, se melhora a respiração, tudo melhora no seu corpo. Então verifique como anda a sua postura, que faz diferença no seu emagrecimento também. Nossa, número 4, tá? Eu vou fazer aqui, não sei se você vai entender, mas é muito comum que a gente coloque tudo no olhômetro, né? Então, vai aqui um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um tanto aqui de sal, um tanto aqui de açúcar, sei lá o quê. E nesse olhômetro, nesse achismo, a gente acaba exagerando, né? Então isso é muito comum. E a gente precisa ter um cuidado, né? De colocar quantidades mais exatas, colocar antes no prato e visualizar o prato, isso faz toda a diferença. Porque se a gente fica lá, vou colocar isso, depois aquilo, e depois começa comendo demais, e quando viu já exagerou. E ali tu excede calorias. Junto com essa, a gente também tem as beliscadas, né? Que são muito comuns. Beliscada durante o dia, que tu passa lá na prateleira e você pega uma bala. Você vai lá pegar um cafezinho no seu trabalho e você pega uma bolachinha. Ou você está cozinhando, e enquanto você cozinha, você fica beliscando ali o que está sendo preparado. Eu faço isso, tá? Isso é muito comum, tá? Então, acaba excedendo calorias, você acaba comendo até às vezes de forma mais exagerada, justamente porque você está beliscando demais. Então tenha uma atenção bem grande sobre isso, certo? Outra coisa muito comum, pessoas que já fizeram muitas dietas na vida, assim, muitas reais, ferraram com seu metabolismo, tá? Sinto em dizer. Mas, quando você fez, dieta da lua, do sol, do raio que o parta, seja lá o que você fez na sua vida por uma tentativa de emagrecimento, o seu metabolismo sofreu consequências com aquilo. E ele tem uma espécie de memória, então ele já sofreu uma vez e hoje ele não quer sofrer mais. Então, toda vez que ele pensa em fazer que você, na verdade, pensa em fazer uma restrição calórica mais severa, ele sofre e daí ele te estimula a comer mais, porque ele não
não quer sofrer como ele já sofreu uma vez. E daí por isso que ele é meio que, tipo, ele te sabota querendo com que você vá comer mais pão, mais macarrão, esses alimentos mais calóricos, tá? Então é um mecanismo de defesa do corpo. Assim como ele não gosta de emagrecer, ele não gosta de perder gordura. Então, se em algum momento da vida você pesou, sei lá, 90 quilos, e esse foi o seu peso máximo, e agora você está com 80 quilos, ele vai querer sempre que você volte para os 90. Porque esse foi o seu peso máximo e ele vai tentando te recuperar para aquele teu peso máximo. Porque justamente ele tem uma memória ali, tá? Então, combater isso é difícil, mas dá certo. Tá? Por isso que tu não pode sair fazendo uma dieta extremamente restritiva, porque senão o teu próprio corpo vai te sabotar, te fazendo querer comer mais doce, querendo comer mais chocolate, mais pizza, mais hambúrguer, mais um monte de coisa, tá? Então o nosso corpo, ele é inteligente. Às vezes a gente maltrata ele, tá? E ele dá sinais que ele está sofrendo, então a gente precisa ter um cuidado muito grande sobre isso. Outra coisa que tem relação bem grande com o emagrecimento, que é a questão, vou escrever aqui em cima, sobre o cozinhar, né? Eu sei, gente, eu sei que tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não têm tempo. Eu sei de tudo isso, tá? Não vou ser cega e não saber, né? Mas se vocês conseguirem fazer um esforço maior pra vocês mesmas cozinharem a comida de vocês, faz toda a diferença. Porque às vezes nos restaurantes, nos industrializados, tem um excesso de sódio, de sal, de tempero industrializado, que isso só prejudica o teu corpo, gerando até mesmo uma retenção de líquidos maior. E daí às vezes tu se sente mais inchada, ou um excesso de açúcar também. Então, se você tem a disponibilidade de cozinhar a sua própria comida, tenha certeza, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Nossa número 8 é para as pessoas que não comem carboidrato. Isso aqui é um erro gigante. Estratégia low carb, estratégia cetogênica, jejum, todas essas estratégias mais restritas em carboidratos, como o nome já diz, são estratégias, é para você fazer por no máximo 2 meses, não é para você viver a vida sem carboidrato. Existem inúmeros processos no seu corpo que são dependentes do carboidrato. E ficar sem carboidrato é um tiro no pé. Eu mesma aqui no canal já falei várias vezes, já tenho vídeos explicando, tá? Quanto eu sofri por querer fazer low carb por tipo 2 anos, tá? Eu fiz low carb por 2 anos, eu ferrei com o meu metabolismo, sofri consequências disso, hoje ainda sofro com isso, porque são estratégias. Naquela época eu era estudante de nutrição, eu não tinha noção da vida de algumas coisas, e eu ferrei com o meu metabolismo. Então não faça essa cagada de cortar todo o carboidrato da sua vida, que eu tenho certeza que vai ser um tiro no seu próprio pé. Tá? Então pode comer, mas também não é pra comer de forma exagerada, né? O equilíbrio é o segredo da vida. Nosso nono erro é sobre constância. Mas não tinha como eu não falar disso, né? Não tem como a gente emagrecer não sendo constante. Eu falei isso aqui ainda no primeiro, né? Quando eu falei lá de exercício. Então a constância é o que traz o resultado. E eu sei que vocês têm pressa pra emagrecer, que já estão cansados, enfim, né? Mas quantas vezes você tentou por um caminho rápido, um caminho de dieta, e aquilo não foi sustentável? Um emagrecimento constante, um emagrecimento consciente, um emagrecimento duradouro, ele é demorado, ele exige a constância. Então que você tenha paciência, que você aprenda mais sobre o processo, não somente sobre o resultado. Nosso 9º ponto, quer dizer, mentira, já nosso 10º ponto, já tô aqui confundindo as coisas, é sobre falar não. Aprenda a falar não. E aqui eu não tô falando só pra você falar não pra pizza, pro hambúrguer, pro brigadeiro, seja lá o que for. Aqui eu estou falando para você aprender a falar não, às vezes para pessoas, né? Porque hoje em dia o que a gente mais tem de precioso é o nosso tempo. E todos nós temos 24 horas no dia apenas, né? E às vezes não dá tempo de fazer tudo. E às vezes você está perdendo tempo deixando de ir pra academia, ou deixando de cozinhar, ou deixando de, sei lá, fazer o quê? Porque você está mais se dedicando pros outros e não pra si. É claro que aqui eu tô tirando as 8 horas do teu trabalho, né? Porque às vezes o teu trabalho tu dedica às outras pessoas, tá? E não é disso que eu tô falando, mas eu tô falando de momentos de lazer, de momentos de vida, né? Você aí, às vezes tu assume um papel de mãe da tua mãe, mãe do teu marido, mãe do teu filho, mãe da tua empregada, mãe de seja lá o que for, e você esquece de você, né? A famosa síndrome da Mulher Maravilha, onde quer fazer tudo e esquece de si mesma. Então que você aprenda a falar mais nãos, né? Que você aprenda a falar mais sim pra você. Isso vai fazer toda a diferença no seu emagrecimento, porque vai sobrar mais tempo pra você. Nossa número 11, né? 11ª, não tem como a gente não falar de intestino.
intestino, nossa saúde intestinal. Justamente porque é no nosso intestino que a gente cria, né? A gente produz uma série de hormônios do humor. Então, se você está mais bem-humorada, se você está mais disposta, se você é uma pessoa mais alegre, você tende a comer menos. Já se você é uma pessoa mais ansiosa, uma pessoa mais estressada, você tende a comer mais. Então, se você cuida da sua saúde intestinal, você produz hormônios mais controladores de humor e a sua vida melhora. E aqui também associado que uma coisa liga na outra, não tem como falar sobre emagrecimento se não mudar a mente, se não mudar a sua visão sobre o mundo, se não mudar o seu estilo de vida como um todo. E a mente, eu sempre brinco, né, que a gente é um triângulo, onde aqui na ponta tem o exercício físico, aqui embaixo, ou enfim, tanto faz a ordem dos fatores não altera o produto. A gente tem a alimentação, aqui a gente tem o sono, que o sono e o descanso são tão importantes quanto qualquer outra coisa, e aqui no meio a gente tem a mente que controla tudo. Então a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar o todo, porque quando muda o todo, a gente se atenta aos detalhes, a gente emagrece. Fez sentido pra você? Deixa aqui embaixo nos comentários qual o seu maior erro sobre o emagrecimento, que daí eu vou tentar te ajudar ainda um pouquinho mais. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para continuar recebendo vídeos como esse e eu continuar te ajudando de uma forma bem linda, bem leve e com muito amor por nutrir vocês. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo do canal.